Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para todos que estão aqui hoje no canal. A partir desse vídeo estamos iniciando uma série especial em 5 partes, onde vamos tratar da reforma da Previdência, a emenda constitucional número 103/2019. Para você que é novo no canal, seja muito bem-vindo. Eu espero que você se inscreva, que você marque o sininho. Toda semana nós estamos aí postando novos vídeos, tratando de inúmeros interesses dos servidores públicos. E é importante que você esteja inscrito, porque na hora que tiver uma postagem, você será notificado. Nós vamos abordar esse tema em 5 partes, porque ele é um tema bem extenso, que possui particularidades que merecem ser explicadas, algumas de maneira detalhada, e também para que não seja um vídeo tão cansativo. Diariamente, a partir de hoje, eu vou estar postando o vídeo tratando dessas partes. Na primeira parte, nós vamos abordar os aspectos gerais da reforma. Vamos falar sobre a questão do direito adquirido, a questão do fim da incorporação de gratificação, a questão das complementações de aposentadoria, o que é que mudou, a questão de aposentar e continuar trabalhando, como é que fica agora com a reforma, a questão do salário-família, auxílio reclusão, a questão do BPC, do abono do PASEP e da flexibilização das alterações, né? Porque a partir de agora, muitas alterações vão poder ser realizadas através de lei ordinária. Então, dentro desses aspectos gerais, nós vamos explicar todos esses pontos na parte 1. Na parte 2, nós vamos explicar a diferença do regime próprio para o regime geral e a repercussão da reforma da Previdência em ambos os regimes. Dentro dessa parte, nós vamos estar falando da questão da vedação de se criar novos regimes, da extinção dos regimes atuais para os municípios que quiserem extinguir, a questão da autonomia que foi dada para que os entes criem suas próprias reformas naqueles que o regime é próprio. Enfim, vamos abordar essas principais diferenças e esses aspectos. Na parte 3, nós vamos falar como é que ficaram as regras atuais com as mudanças. Então vamos falar tanto como é que ficou a regra da aposentadoria no regime geral, como também vamos explicar como ficou essa situação no regime próprio de previdência dos servidores públicos federais, que pode também ser muito parecido com o seu regime, caso aí no seu município, no estado em que você é vinculado, seja regime próprio. Vamos abordar também, dentro da parte 3, o que mudou em relação às alíquotas e também em relação à forma de calcular o valor do benefício. Na parte 4, nós vamos abordar todas as regras de transição, tanto para quem está no regime geral como para quem está no regime próprio. E, por fim, na parte 5, vamos tirar dúvidas que surjam a partir desses vídeos, as perguntas que forem feitas nos comentários ou forem mandadas para mim através de chat das redes sociais. Nós vamos tratar nessa parte 5 e também colocar aí algumas considerações finais ou alguns pontos que tenham ficado em aberto dessas apresentações. Então, vão ser 5 partes, vai ser uma apresentação bem didática para que você possa entender, possa compreender cada mudança que ocorreu a partir da reforma da Previdência. E a partir desses 5 vídeos, eu tenho certeza que na hora que você quiser tirar alguma dúvida, que você fazer alguma consulta, você vai poder acessar aqui o nosso canal e ter acesso, ok? Então é isso, vamos à primeira parte. Pois bem, muitas coisas mudaram além da questão da aposentadoria. Então, tudo aquilo que não for ligado à questão da aposentadoria, nós chamamos de aspectos gerais. E essas mudanças, elas são muito importantes, porque elas, de certa forma, também implicam em outros aspectos ligados, não só apenas à questão previdenciária, mas também a determinados direitos sociais que o servidor público tem. Porém, antes de começar a falar sobre esses aspectos gerais, e uma coisa muito importante que você precisa saber é aquela relacionada à questão do direito adquirido. Gente, o direito adquirido, ele é uma garantia constitucional que está previsto aí no artigo 5º,
que assegura que lei não pode prejudicar direito adquirido. Então, o direito adquirido é aquele que você adquire após preencher os requisitos que determinada lei impõe. Então, por exemplo, se uma lei me impõe certos requisitos e durante a vigência daquela lei, ou seja, durante aquele período em que aquela lei está valendo, eu preencho os requisitos e adquiro aquele direito, não pode uma lei posterior mudar essa outra lei e me tirar esse direito que eu adquiri. Por quê? Porque eu já preenchi todos os requisitos que estão dispostos nessa lei. Então, a lei futura pode mudar a lei passada? Pode, contanto que respeite o meu direito adquirido. Então, se eu já preenchi todos os requisitos daquela lei que está sendo alterada, por mais que haja uma lei futura, aquela lei futura ela não me atinge. Então, se eu preenchi todos os requisitos da lei anterior relacionados à aposentadoria, vem uma lei nova e cria novos requisitos que são piores do que aqueles da lei antiga, eu posso, se durante a vigência da lei antiga eu tiver adquirido aqueles requisitos, me fazer valer pela lei antiga, porque a lei futura não pode me afetar. Essa questão do direito adquirido, ela existe não apenas para a questão da regra da aposentadoria, ela também existe para outras mudanças que ocorreram na reforma da Previdência, relacionada a outros direitos que eu também tinha na lei previdenciária antiga e que a partir de agora, a partir da lei previdenciária nova, eu não posso ter. Então, por exemplo, se antes, na lei antiga, eu podia incorporar gratificações e essas gratificações, sofrendo desconto previdenciário, eram incorporadas à minha aposentadoria, pela lei nova eu já não vou mais poder incorporar gratificações. A partir da lei nova, as gratificações dali para frente, ou seja, do dia 13 de novembro em diante, não poderão mais ser incorporadas, nem na atividade e nem para efeito de aposentadoria, porque a reforma, ela, a partir dela, proibiu essas incorporações. Isso quer dizer que, como eu tenho direito adquirido, quem já tinha incorporado gratificações até o dia 12 de novembro, data da publicação da reforma, ou já havia levado gratificações incorporadas para aposentadoria, não perde, porque tem o chamado direito adquirido. Agora, quem quiser incorporar gratificações recebidas a partir do dia 13 de novembro, aí sim não tem como incorporar, porque a partir dessa data, a reforma da Previdência, ela veda a incorporação de gratificação, tanto em atividade, como também na aposentadoria. Mas fique atento, se você já tem o direito adquirido, que eu acabei de explicar, você não é atingido por essa mudança. Você só vai ser atingido se você quiser incorporações futuras. Agora é importante deixar algo claro. A emenda constitucional 103, ela já traz no seu dispositivo essa exceção. Então ela declara isso que eu estou dizendo para vocês. Ela declara que as incorporações adquiridas até aquela data, elas não são perdidas porque são direito adquirido. Mas é importante deixar uma coisa clara. O fato de eu não ter incorporado ainda, não quer dizer que eu não possa pedir a incorporação. Porque uma coisa é eu não poder pedir as incorporações das gratificações recebidas a partir do dia 13 de novembro. Agora, se eu recebi gratificações antes dessa data e eu ainda não fiz o pedido de incorporação, eu posso pedir a incorporação dessas gratificações recebidas antes do dia 13. Então, o fato de eu não ter incorporado essa gratificação, ou seja, quer dizer que quem não incorporou não pode incorporar, não é bem assim. Se você vai pleitear a incorporação de gratificação recebida antes do dia 13, você também aplica a mesma regra do direito adquirido. A diferença é que na primeira situação você já incorporou a gratificação porque você pediu, você requisitou aquele direito. Na segunda situação você também tem o direito, a diferença é que você ainda não solicitou. E se vocês não sabem ainda, toda ação contra a fazenda pública, ela tem um prazo aí de 5 anos para ser requerida, é o prazo prescricional. Então, você tem até 5 anos para pedir a incorporação dessas gratificações. Agora, aí você não pode pedir gratificações recebidas a partir do dia 13 de novembro, aí infelizmente, por não se tratar de direito adquirido, porque você ainda não preencheu os requisitos,
aí é que você não pode incorporar. Então, para ficar claro, quem tem direito adquirido tem resguardado tanto a aposentadoria na regra antiga, como também a incorporação de algumas vantagens que são proibidas pela reforma, como, por exemplo, a incorporação de gratificações que podem ser realizadas se forem de gratificações recebidas até o dia 12 de novembro. A partir do dia 13 de novembro, aí sim, passei a receber gratificações dessa data em diante, recebi por 1 ano, por 3, por 5, por 8 anos, eu não vou poder mais incorporar nem em atividade e nem na inatividade. Outra questão também que foi alterada foi a questão de se aposentar e continuar trabalhando. O servidor público vinculado ao regime geral, até o dia 12 de novembro, ele podia se aposentar e continuar trabalhando normalmente, né? Então, o servidor se aposentou ali, ele poderia permanecer em folha, recebendo como ativo e recebendo como aposentado. Isso porque a Constituição ela não proibia, antes dessa mudança, não gerava uma vacância automática a pessoa se aposentar. Então, a pessoa se aposentava não significava dizer que o vínculo era extinto. Ela se aposentava e continuava com aquele vínculo e permanecia trabalhando regularmente. A reforma, ela proibiu isso a partir do dia 13 de novembro. Então, ela respeitou o direito adquirido. Então, quem já se aposentou e continua trabalhando, seja juridicamente ou administrativamente, permanece na mesma situação, porque conquistou esse direito, se aposentou antes da mudança. Quem se aposentar a partir do dia 13 de novembro é que não vai mais poder se aposentar e continuar trabalhando. Então isso tem que ficar claro, porque senão algumas pessoas podem achar que, doutor, eu me aposentei e continuei trabalhando, eu vou perder? Não, porque você tem direito adquirido. E um caso importante também de colocar aqui é que se a pessoa se aposentar, mesmo depois da reforma, usando a lei antiga, ela também tem direito adquirido a continuar trabalhando. Porque se a pessoa está usando ali as mesmas regras que havia na lei antiga para se aposentar, inclusive a forma de se calcular o valor do benefício, por óbvio que ela também tem que ser beneficiada em relação à questão de se aposentar e continuar trabalhando. Apesar da reforma mencionar apenas as pessoas que já fizeram isso, que já estão aposentadas e trabalhando, eu acredito que é possível estender, pela mesma fundamentação, esse direito adquirido para aquelas pessoas que ainda vão se aposentar usando a lei antiga. Porque se você está usando a lei antiga, você também tem que usar esse benefício que a lei antiga lhe assegurava, que era a possibilidade de se aposentar e continuar trabalhando. Agora, para quem não está se aposentando nem pelas regras antigas e nem já está aposentado, aí infelizmente, se fosse aposentar pelas regras novas ou pelas regras de transição que existem aí realmente a pessoa não vai mais poder se aposentar e continuar trabalhando. A reforma também trouxe e incluiu aí no dispositivo da Constituição a questão da readaptação, que antes não existia, né? A readaptação, se você não sabe, é a possibilidade do servidor ser reabilitado profissionalmente, então ele não se aposenta por invalidez. Na verdade, ele é colocado ali numa função que mais se aproxima daquela que ele fez concurso, né? Então, ao invés de ser aposentado, ao invés de ser afastado ali para o auxílio-doença, o servidor, ele acaba sendo readaptado, reabilitado, então ele continua trabalhando em outra função, a mais próxima possível daquela que ele fez concurso, recebendo suas vantagens sem nenhum prejuízo. Então foi incluído aí um dispositivo na Constituição, que está aparecendo aí na tela, que garantiu também constitucionalmente esse direito à readaptação. A questão do BPC, que é o benefício de prestação continuada, não teve alteração. A priori, eles haviam estabelecido uma regra de mudança, só que o BPC acabou não passando, então o BPC não sofreu alteração nenhuma. Então quem fizer 65 anos de idade vai ter direito de pedir esse salário mínimo. Lembrando que o BPC ele é diferente da aposentadoria, porque o BPC ele é um benefício assistencial, então ele é garantido para aquelas pessoas que não contribuíram para a Previdência, mas que completaram ali 65 anos e preencheram outros requisitos, inclusive relacionados à renda, e a partir daí passam a ter esse direito de receber um salário mínimo, né? O BPC, então, não teve nenhuma alteração. Também não teve alteração a questão do abono do PASEP, que a priori ia ter uma alteração, eles iam mudar naquela tabela. Hoje, para quem ganha até 2 salários mínimos, é assegurado o pagamento de um salário mínimo, se estiver cadastrado pelo menos por 5 anos,
e isso não foi alterado. No projeto, isso ia ser alterado, ia se reduzir essa tabela, ou seja, esse direito não ia ser mais garantido para quem ganhava até 2 salários, ia ficar um valor menor, porém houve um recuo nesse ponto, e a gente já esperava que isso acontecesse, e isso foi mantido, apesar de ter ocorrido uma mudança no artigo que fala sobre os recursos do PIS/PASEP, porque antigamente o recurso do PIS/PASEP seria destinado apenas para a questão do pagamento do fundo, porém foi incluído ali também a possibilidade de ser utilizado esse recurso com outras ações da Previdência Social. Isso não ficou claro no dispositivo, né? Até porque isso provavelmente vai ser regulamentado por lei ordinária, mas abriu essa possibilidade dos recursos do abono do PIS/PASEP ser utilizado também com outras ações da Previdência. Isso antes não existia. A questão do salário família e do auxílio reclusão, né, permaneceram garantidos para aquelas pessoas que ganham até o valor de R$ 1.364,43. O salário família ficou com um valor aí de R$ 46,54. A priori também iria se mexer nesse teto de valores, ele seria reduzido, e aí acabou sendo mantido esse teto de R$ 1.364,43, com o valor do salário família de R$ 46,54. Então não teve também alteração em relação ao salário família e ao auxílio reclusão, que a priori, pelo projeto de emenda, seriam alterados, ou seja, o número de beneficiários seriam reduzidos, mas aí isso acabou não passando na emenda e em relação a esses pontos nós não tivemos alteração. Por fim, um último ponto que nós podemos incluir aqui dentro dessa parte 1 dos aspectos gerais é aquele relacionado à flexibilização. O que a gente pode chamar de flexibilização? É que antes muitas mudanças relacionadas à Previdência só podiam acontecer através de emenda constitucional. Só que a reforma ela permitiu a flexibilização de muitas mudanças, ou seja, o que antes poderia ser alterado e só deveria ser alterado por emenda constitucional, passa agora a ser alterado por lei ordinária. Então o quórum para você alterar algo por emenda, ele é bem mais qualificado do que o quórum exigido para se alterar uma lei. Em linhas miúdas, significa que ficou mais fácil alterar muitas coisas da Previdência que antes, para serem alteradas, era bem mais difícil, já que para você alterar por emenda, havia uma necessidade bem maior de quórum, havia a questão de 2 turnos. Para alterar uma lei, isso é bem mais simples. Então, muitas pessoas acabam não dando importância para isso, mas a partir do momento que a reforma da Previdência flexibilizou essa dificuldade, ou seja, se agora para me fazer uma alteração, a questão previdenciária basta alterar por lei e não mais por emenda, isso quer dizer que muitas coisas que foram alteradas agora para pior podem ser ainda mais pioradas se no futuro se quiser novas mudanças para se reduzir mais direitos. Porque se antes, para alterar muitas dessas coisas, só era possível através de emenda, com a reforma da Previdência, grande parte dessa questão previdenciária agora pode ser alterada mediante lei ordinária. Então ficou muito mais simples mexer na Previdência do trabalhador, porque se antes só poderia ser por emenda, agora grande parte dessas mudanças pode ser feito por lei ordinária. Então, gente, é isso. Eu encerro a parte 1. Há muitos aspectos gerais que deveriam ser abordados antes da gente entrar realmente na alma da reforma da Previdência, que trata das regras de aposentadoria. Próximo vídeo nós vamos gravar a parte 2, onde nós vamos colocar as principais diferenças do regime próprio para o regime geral e como é que funciona isso em relação à reforma, como é que a reforma repercutiu nesses regimes, para que você não tenha dúvida e não misture os conceitos e as regras, até porque há particularidades que se aplicam para um e não se aplicam para outro, ok? Então é isso. Quem tiver dúvida, deixa sua pergunta, deixa sua sugestão. Se alguém quiser fazer algum comentário, fica à vontade, que no próximo vídeo nós voltamos com a parte 2, que também é tão importante como a parte 1 e as demais partes que serão apresentadas aqui no decorrer da semana. Um forte abraço e até uma próxima oportunidade.